rolando, tá todo mundo comentando. Papo Alô. Quarta-feira chegou e quarta-feira é dia de Papo Alô. Isso mesmo, tá? Sempre um assunto interessante pra você que ouve Alô e agora também assiste pelo nosso site. Um novo surto de infecções por coronavírus tem criado um alerta geral na população. Até o presente momento, foram confirmados mais de 24 mil casos em 23 países. E o número de mortes chegou a 490. O Brasil investiga 13 casos suspeitos do novo coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde. Deixa eu dar bom dia pra Tamara, que está muito preocupada com o corona. Eu tô. E bom dia, Barney. E graças a Deus, nenhuma desses casos foram confirmados. E desde o início do monitoramento, o Ministério da Saúde já descartou 14 suspeitas. Para falar sobre esse assunto tão preocupante que eu já fiz Nossa, eu já tô até passando mal. Estamos recebendo mais uma vez. Mas, gente, isso é sério? Tá no Rio, não? Tudo bem. O infectologista Guilherme Cortes. Muito bom dia, doutor Guilherme. Bom dia, Tamara. A chance de chegar em Juiz de Fora? Assim, eu entendo como é uma virose que tá a transmissão por via aérea, né? Por via respiratória, assim como resfriado, gripe. Eu acho inevitável que chegue ao Brasil e que chegue a Juiz de Fora, portanto, em algum momento. O que a gente espera que seja mais tarde, a ponto de a gente entender melhor como é esse vírus, como é a transmissão, como a gente trata. E o que são os coronavírus? Coronavírus é uma família muito grande de vírus, né, que se caracterizam por ter um monte de espículazinhas, assim, parece coroas, né, um monte de pontinha nele, característica isso. Infectam muitos animais, né, como morcegos, às vezes camelos, enfim. É até uma suspeita que o coronavírus na China veio de uma sopa de morcego, eu acho, no mercado lá de animais, né? A investigação epidemiológica tá sugerindo, tá apontando que saiu desse mercado que tem animais vivos sendo vendidos, né? Se especificamente foi do morcego ou de algum outro animal, a gente não sabe. A questão é que ultrapassou essa barreira genética, deixou de infectar somente o animal e passou a infectar o humano. Não somente isso, mas como teve a capacidade de transmitir entre humanos. E como que é a transmissão, doutor? Pelo que a gente sabe, assim, mais uma vez, novidades vão surgir ainda, né? Pelo que a gente sabe, a transmissão é como se fosse de um resfriado comum ou da gripe, ou do próprio sarampo, que a gente discutiu há pouco, né? Transmissão via aérea, então a gente espirra, a gente tosse, respira, transmite. E 2, o vírus pode ficar em superfícies durante horas, dias, então quando a gente aperta a mão de alguém, quando a gente toca numa superfície e leva aos olhos, nariz e boca, a gente pode se infectar também. Muito Você bem. falou que a transmissão é parecida com esses vírus mais normais. E como diferenciar se é coronavírus ou não? Quais são os sintomas? Na verdade, pelos sintomas a gente não diferencia. A gente diferencia pelo exame do laboratório, né, o PCR que se faz. Porque é febre, tosse, né, e outros sintomas respiratórios. Pode ter coriza, dor de garganta, enfim. Então, em muito se assemelha ao resfriado e à gripe. Quanto tempo leva para o sintoma aparecer? O tempo de incubação pode ser de poucos dias, tipo 3, 5 dias a 11 dias. Então, inclusive, esses isolamentos todos que têm sido feitos, as quarentenas, estão sendo feitos por 14 dias para respeitar todo esse tempo de incubação. Muito bem. Como nos prevenir? Teve uma pergunta de ouvinte, a gente abriu no Instagram, tá perguntando se chá de erva doce e vitamina C previnem a doença. Não, nada disso tem evidência científica. O que tem de evidência mesmo, né, e que é o mais simples, número 1, são as medidas de higienização das mãos. Então, a gente sempre lavar com água e sabão sempre que possível, ou com álcool gel, para evitar, né, a inoculação. A gente ficar mais distante de pessoas que têm sintomas respiratórios, pelo menos 1 metro, que é o tempo, a distância que protege a gente das gotículas do outro. E se tiver sintoma respiratório, não ir trabalhar, evitar sair de casa, procurar atendimento médico, mas evitar transmitir para outras pessoas. E o que a gente chama de etiqueta também de como a gente espirra, como a gente tosse. Então a gente não deve botar a mão quando vai tossir e espirrar, e sim o braço. Justamente para a mão a gente vai inocular o vírus em outros locais, ou então usar algum tipo de lenço, enfim, para evitar essa propagação. Muito bem. O uso de máscaras é necessário? O uso de máscara é necessário para quem está infectado, para evitar a transmissão para o próximo, ou para quem está em contato. Então imagina, familiares que estão em contato ou profissionais de saúde cuidando de alguém infectado também devem usar máscara.
Como que é o tratamento? Tem cura? Assim, a gente não tem tratamento ainda descrito, né, que mostra ainda eficácia para tratamento. Então, estão estudando alguns antivirais, enfim, né, para tentar ver isso. Mas a gente não tem tratamento específico como a gente já tem, por exemplo, contra a gripe, né, que é o Tamiflu, o oseltamivir. E eu estava lendo que já tem uma pesquisa de um medicamento à base de um outro medicamento de AIDS. É isso mesmo? Assim, tem estudos com alguns antirretrovirais, inibidores de protease, como o lopinavir e o neofinavir, que parece que são promissores, né? Mas ainda tá tudo, né? Não tem nada autorizado para esse uso. Até agora não existe tratamento definido. Então não existe remédio para coibir o vírus? Não. Quem contrai o coronavírus pode ter sequelas, doutor? Mais uma vez, está muito cedo pra gente falar isso, né? O que a gente sabe é que a principal manifestação é como se fosse um resfriado, uma gripe. E os casos graves, esses que vão para falecer, evoluem com uma pneumonia por vírus e ficam com falta de ar. Qualquer sequela que a gente espera, a princípio, são sequelas decorrentes da terapia intensiva. Pacientes que fiquem graves, com disfunção do rim, pressão baixa, enfim. Objetos comprados pela China podem vir contaminados? É pergunta de ouvinte também. Se entende que possivelmente não. Só que, mais uma vez, a gente precisa entender melhor o vírus. O vírus é pouco provável que sobreviva em superfície mais do que poucos dias, horas a poucos dias. Portanto, um transporte da China aqui, né, encerraria esse tempo de viabilidade do vírus numa superfície. É mais grave do que está sendo noticiado? Eles estão escondendo algo? Tamara, na verdade... Ué, gente, tem que perguntar. Na verdade, há as duas possibilidades, né? Uma de ser mais grave do que está sendo noticiado e, eventualmente, mais brando do que está sendo noticiado. Mais brando, vamos começar pelas coisas boas, né? Quando a gente começa uma epidemia, a gente começa a identificar os casos mais graves. A gente não faz diagnóstico dos casos mais brandos, entendeu? Então, em vez de 20 mil infectados, se na verdade forem 10 vezes mais, 13 vezes mais do que alguns estudos que saíram sugerem, na verdade a letalidade de 400 óbitos seria bem menor, em vez de 2%, 0,2%. Então essa é uma possibilidade. A gente ainda não entendeu toda a doença, não identificou os casos mais brandos. Nesse ponto de vista, facilita a disseminação, concorda? Pessoas mais saudáveis, que têm doenças mais brandas como resfriado comum, continuam transitando, trabalhando, né, e transmitindo doença. Se for mais grave, né, há a possibilidade de ser mais grave, dessa coisa da gente ainda não ter transparência e entendimento, eventualmente alguns casos não estão sendo ainda notificados ou ainda não foram feitos os testes todos, existe a possibilidade. O que causa atenção, assim, será que são todas as medidas de saúde pública que todos os países estão tomando e que talvez, entendeu, seja algo realmente grave por conta disso, né? Restrições de migração, fechamento de fronteiras. Então, só que eu acho que assusta, né? Porque o número de mortes está subindo muito rápido. Tá subindo rápido, mas é mais isso. Vão tendo os dados, né? Os laboratórios vão testando, fazendo os diagnósticos, né? Então chegam as amostras, eles processam as amostras, então tem esse tempo. Se a gente for lembrar as epidemias que a gente teve aqui de dengue, de febre amarela, ela assim, numa semana subia um monte, que era quando liberavam aqueles casos suspeitos, conseguiam ter o diagnóstico confirmado. Qual que é a realidade do Brasil? A realidade de saúde pública para enfrentamento, a gente tem lugares de excelência para diagnóstico, né, e para pesquisa, como a Fiocruz. Só que infelizmente a gente tem uma estrutura de saúde com as dificuldades que a gente sabe no nosso dia a dia. E o enfrentamento de uma doença grave como essa é sempre mais complicado. Necessariamente a gente precisaria de estrutura de emergências, de pronto atendimentos, estruturas de terapia intensiva, que eu acho que na realidade atual a gente não tem. Com eventualmente alguns agravantes, tipo, não só de recursos humanos, né, de profissionais para agirem nisso, mas também de insumos, como máscara, luva, ventilador mecânico para CTI, tudo isso. Pode ir. O que significa um caso suspeito? Porque eles falam muito de caso suspeito e caso confirmado. Caso suspeito é aquele que a gente acha que está com a doença. Então, por exemplo, você esteve na China,
Graças a Deus não, mas vamos fingir que eu tive. Se você começar com tosse, enfim, a gente não vai pensar que possa ser um coronavírus. A gente vai pensar que é uma gripe, né, um resfriado, porque você não teve na China. Porém, se alguém chegar da China, né, na última semana esteve na China e começar com tosse, sintomas como se fosse de resfriado ou gripe, esse passa a ser um caso suspeito. Necessariamente ele tem coronavírus? Não. Ele também pode ter somente uma influenza ou um resfriado. A gente vai fazer testes, né, desse PCR, enfim, da secreção da pessoa para ver se é coronavírus. Aí vai pro laboratório. Depois que o laboratório der a resposta e disser é coronavírus, a gente testou, esse é um caso confirmado. Então esses que vão saindo da conta do Brasil, desses 16 iniciais, é isso. Testou, não era. Deu negativo. Então foi descartado. Tá vindo um grupo aí, o governo vai mandar buscar hoje, eles vão ficar em quarentena por 18 dias. Ainda não há confirmação se eles são infectados ou não. Se estiverem, essa quarentena vai funcionar? Tem chance de espalhar? Quarentena não é reconhecida como a medida mais efetiva para evitar a transmissão. Assim, é uma barreira que retarda, evita um pouco a disseminação do vírus, mas não impede totalmente, entendeu? Não é 100% eficaz. É uma maneira simplesmente de você conter um pouco, desacelerar a transmissão da doença. Eles estão fazendo 18 dias e não os 14 que habitualmente tem sido exercido por um cuidado a mais, né? E as barreiras, inclusive, dos profissionais que vão lidar com essas pessoas também tem que ser bem intensa, o uso de máscara, das precauções todas, porque senão, obviamente, pode quebrar essa barreira e haver mais transmissão. Muito bem. Quem tomou a vacina contra a gripe, está protegido? Não. A vacina contra a gripe protege contra a gripe, contra tipos diferentes de gripe, influenza A, influenza B, mas não coronavírus. A gente não tem vacina contra o coronavírus. Ainda não. Infelizmente. Ainda não. Esse foi o papo aí com o nosso Doutor Guilherme Cortes. Obrigado, Guilherme. Guilherme tá sempre aqui com a gente, né, Guilherme? Ele já é figurinha carimbada. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito Obrigada. bem. Quarta-feira que vem tem mais Papo Alô. Desperta Alô.